não era um processo demorado, era um processo rápido. A pessoa era punida não por alguma coisa que tivesse feito. A pessoa era punida apenas porque tinha um nome. Que nome era esse? Cristão. Esse era o grande dilema dos apologistas. Tertuliano de Cartago, por exemplo, veja, ele morreu no ano 220. Olha quanto tempo essa política perdurou. Do ano 110, mais ou menos, 112 mais ou menos, na época de Tertuliano, essa política ainda existia. E Tertuliano falava, olha, não tem sentido, vocês estão punindo um nome. A pessoa fala, sou cristão, essa é a culpa dela. Ela morre por causa de um nome. Por que vocês não investigam a vida dela? Se ela é uma criminosa, se ela é uma devassa, se ela é uma pessoa que instiga o povo à rebelião, se ela é uma desordeira, avaliem isso, se ela é uma criminosa, um assassino, um ladrão. É isso que vocês têm que olhar. E vocês, no entanto, quando ouvem o nome, vocês já punem. Não se pode punir alguém por causa de um nome. Essa era a tese de Tertuliano de Cartago. Mas os imperadores não entendiam assim. Eles entendiam o seguinte, olha, na verdade, nós não estamos punindo alguém por causa de um nome. Nós estamos punindo alguém pelo que está embutido nesse nome. Essas pessoas são contra o Estado. Se elas fossem pessoas que apoiassem o Estado, elas adorariam o imperador. Se elas se recusam a adorar o imperador, isso significa que elas não são amigas de Roma. E se são inimigas de Roma, devem morrer. E morriam martirizados. Um grande mártir dessa época se chamou, o nome dele foi Inácio de Antioquia. Já ouviram falar de Inácio de Antioquia? Já ouviram falar? Inácio de Antioquia é um personagem extraordinário, esse homem, Inácio de Antioquia, que morreu no comecinho dessa política, no ano 110 mais ou menos, é por aí, né? Logo que essa política foi instalada. Inácio de Antioquia ficou conhecido, muito conhecido, porque ele escreveu 7 cartas. São as 7 cartas de Inácio. E ele foi preso na Síria, onde ele era pastor. Era um pastor. Ele tinha lá uma igreja na Síria, e aquela igreja, uma igreja bem próxima, né, do período apostólico, uma igreja muito apostólica, por assim dizer, porque ele recebeu muita influência dos apóstolos ali naquela região, né? E Inácio de Antioquia era um homem de Deus, e ele foi preso, foi denunciado, preso, e foi levado de Antioquia para Roma. Antioquia no Oriente, Roma no Ocidente. Ele foi levado, uma trajetória longa, foi levado por soldados cruéis, homens muito rudes, muito brutos, pegaram Inácio de Antioquia e levaram para Roma. No caminho, enquanto ele era levado para Roma, ele escreveu 7 cartas. E a mais interessante de todas é a carta que ele escreveu aos romanos. Para onde ele estava indo? Para onde? Para Roma. E ele escreve uma carta para a igreja daquela cidade, para onde ele estava indo. E como é essa carta? É a carta mais bonita dele. É linda a carta de Inácio aos romanos. Você pode ter acesso a essa carta, você pode ler essa carta, você pode conseguir ela na internet, nas livrarias, você encontra a carta de Inácio aos romanos. E ele escreve aos romanos dizendo o seguinte, olha, eu sei de uma coisa, estou sabendo do que vocês estão aprontando aí. Eu sei que vocês aí em Roma estão querendo usar a influência de vocês, de alguns cristãos influentes. Eu sei que vocês estão querendo fazer isso para tentar me libertar aí em Roma. Mas eu quero pedir um favor. Olha, não façam isso. Porque eu estou tendo o privilégio de morrer por Cristo. Então, não tenham para comigo uma benevolência inoportuna. Ele fala, eu sou trigo de Deus, e eu quero ser moído pelos dentes dos leões, para ser feito o pão puro de Cristo. Eu tive no Oriente o meu nascente, e quero ter no Ocidente o meu ocaso. Eu quero ser moído pelas feras, para ser oferecido ao meu Senhor. Ele diz o seguinte, eu sei que algumas vezes as feras têm medo dos homens.
e não atacam os cristãos. Se isso acontecer, eu espero que não aconteça, eu espero encontrar as feras ávidas para me devorar. Se eu não encontrá-las ávidas para me devorar, e se esconderem de mim, e tiverem medo de mim, eu vou até elas, e eu vou provocá-las, até elas me atacarem e me devorarem. O que você acha disso? É interessante, né? Porque muitas pessoas criticam Inácio de Antioquia, né? O pessoal lá de Roma podia quebrar um galho, né? Dar um jeitinho romano, né? Não tinha, Deus é romano, né? Não tinha jeitinho brasileiro na época, mas podia ter um jeitinho, né? Romano, né? Dar um jeitinho lá, né? Sei lá, conversar ali com o pessoalzinho, influente e tal, quebrar o galho. Qual o problema? Ele ia salvar a vida dele. Por que esse desejo de morrer por Cristo? Né? Evidentemente, parece que Inácio é extremamente severo consigo mesmo. Né? Mas o que é curioso perceber é essa disposição desse homem em entregar a sua vida pelo Evangelho. Ele entendia que a sua morte seria útil para a fé cristã. Ele entendia isso. Ele entendia que morrer por Cristo seria muito mais produtivo do que morrer por Ele. E talvez ele estivesse certo, naquele momento da sua vida. Talvez o testemunho dele em morrer por Cristo, talvez realmente fosse causar um impacto muito maior sobre o mundo da época, do que ele continuar a viver. E ele pede isso, ele fala, não me incomodem, deixa eu ser devorado, deixa, eu quero ser devorado por eles. Não sabemos ao certo o que aconteceu depois disso, não temos registros históricos acerca disso, mas diz a tradição que ele foi para o Coliseu, aquele ginásio que eu mostrei agora há pouco, e ali ele foi devorado pelas feras que foram encontradas ávidas, sim, para devorá-lo. Essa política de perseguição de Trajano também levou à morte um outro líder da igreja na Turquia, na cidade de Esmirna, chamado Policarpo. Policarpo, já ouviram falar de Policarpo? Policarpo morreu, tinha 86 anos de idade, quando ele morreu. Ele era um bispo da igreja ali de Esmirna. E o que é interessante ver nesse homem é a sua serenidade diante do magistrado que o condenou. Quando ele foi chamado diante do magistrado, depois de um levante popular em Esmirna, na Turquia, ele se apresentou diante do magistrado, o magistrado viu a multidão gritando, a multidão gritava, morte aos ateus, morte aos ateus. Por que a multidão dizia isso? Porque o cristianismo era acusado de ateísmo antigamente. Por que o cristianismo era acusado de ateísmo? Porque os cristãos não adoravam os deuses. Então, se eles não adoravam os deuses, eles eram ateus. Então a multidão gritava o tempo todo, morte aos ateus, morte aos ateus, morte aos ateus. E Policarpo, diante do magistrado, ele apontou para a multidão e falou assim, morte aos ateus, morte aos ateus. Os ateus são vocês, não eu. Foi muito firme. Multidão em silêncio. O magistrado disse o seguinte para Policarpo, Policarpo, vamos conversar. Tenta ser razoável. Tenta ser razoável. Você tem 86 anos de idade. Você quer adorar Cristo? Você adora quem você quiser. Você acha que Jesus de Nazaré é Deus? Quer adorá-lo? Adore-o o resto da sua vida. Agora, qual é o problema? O que tem de mais? Você sacrificar um pouquinho, você queimar um pouquinho de incenso aos pés daquela estátua. Qual o problema? Porque é só Cristo, só Cristo. Qual o problema? Você já é um homem de idade, respeite a sua idade. Você é um homem comedido, sensato. Vai lá, acaba com isso. Eu não quero punir você. Vá lá e queime incenso. Qual o problema?
E Policarpo de Esmirna respondeu o seguinte: se você pensa que pode me dissuadir, fingindo não saber quem sou, vou lhe dizer quem sou. Eu sou cristão. Para mim, é impossível uma conversão para pior. O que você pede para eu fazer, é impossível eu fazer. Eu não posso. Olha que coisa fantástica ele respondeu. Eu não posso fazer isso. Não dá para eu me converter para pior. Eu sou crente. Eu só me converto para melhor. Aí, o magistrado disse assim, começou já a engrossar, né? Viu que não estava dando jeito, falar com o velhinho com jeito, falou, vou apelar para a ignorância. E foi para cima. Ele falou assim, ó, Policarpo, eu tenho feras. Ele falou assim, manda. Pode trazer. Pode trazer. Problema não. Disse Policarpo, eu tenho fogo. Eu posso queimar você vivo. Ele disse, não. Não pode. Esse fogo que você tem, ele vai se acender e vai se apagar depois de alguns minutos. Agora o fogo que vai queimar você, esse não vai se apagar nunca. O que vai me queimar não é nada. O que vai te queimar não apaga. O magistrado ficou imensamente irritado com essas respostas, e disse, então você será queimado vivo. A multidão imediatamente correu, juntou madeira, colocou ali, dispôs ali na fogueira, e Policarpo foi preso ali numa estaca e foi queimado vivo. Depois, mais tarde, a igreja de Esmirna escreveu uma carta, é chamada de Carta Circular da igreja de Esmirna. E nessa carta, eles narraram o martírio de Policarpo, que era bispo, que era pastor deles. E por isso esse episódio ficou tão famoso, tão conhecido na história eclesiástica, o martírio de Policarpo, que não se deu na época de Trajano, mas se deu em virtude da política de Trajano, porque Policarpo morreu no ano 155, foi o ano da morte de Policarpo, depois que Trajano já tinha morrido. Muito bem, vocês podem notar que existe um salto aí, do ano 117, que é o último ano de Trajano, até o ano 161, que é o primeiro ano do imperador Marco Aurélio. Por quê? Porque o Império Romano, ele oscilava na perseguição. Muitas vezes perseguia com muita intensidade, outras vezes perseguia com menos intensidade. Quem vocês acham que perseguiam mais os cristãos? Os bons imperadores ou os maus imperadores? Quem? Quem perseguia os cristãos sempre foram os melhores imperadores que o império já teve. Os maus imperadores não ligavam para eles. Mas como assim? Como é que pode isso? Marco Aurélio foi um excelente imperador. Bom imperador. Trajano, excelente imperador. Diocleciano, excelente imperador. E foi o que mais perseguiu. Por quê? Por uma razão muito simples. Esses imperadores entendiam que os cristãos eram uma ameaça contra o Estado. E o governo sério, ele quer destruir o que prejudica o Estado. Então os bons governantes, crendo que o cristianismo era mal para o Estado, atacavam o cristianismo. Os maus imperadores, que não estavam ligando nem um pouquinho para o Estado, deixavam o cristianismo lá à vontade. Então vejam, nem sempre um Estado mau é mau. Às vezes é bom. Às vezes um mau Estado é bom, tem as suas vantagens, né? A gente tem que entender sempre isso, né? Que Deus está no controle das coisas.
gente reclama do Estado muitas vezes. E Deus tem propósitos com um Estado ruim. Olha, vocês têm que agradecer a Deus porque o Império Romano teve maus imperadores. Porque eram os tempos de refrigério para os cristãos. Quando subia um imperador de qualidade, os cristãos perdiam sossego. Lá vem perseguição na cabeça. Tem jeito. Né? Nada acontece por acaso. Deus está no controle, controlando a história, fazendo com que a história caminhe conforme o seu querer. Uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui, antes de falarmos sobre Marco Aurélio, é uma frase de Inácio de Antioquia, que morreu sob Trajano, que nós, os cristãos de hoje, perdemos de vista. E essa frase foi escrita por Inácio de Antioquia na sua carta aos Romanos. E a frase é a seguinte: nisto consiste a grandeza do cristianismo, em ser odiado pelo mundo. Quer que eu repita? Nisto consiste a grandeza do cristianismo, em ser odiado pelo mundo. Sabe o que aconteceu hoje em dia? O cristianismo, as igrejas estão tentando destruir o ódio do mundo contra elas. E sabe o que elas fazem? Elas começam a adotar o modelo do mundo, para que o mundo olhe para a igreja e diga assim: nossa, eles são iguais a nós. Olha, nós gostamos de vocês, porque vocês são igualzinho a gente. O jeito de vocês falarem é igual ao nosso. O jeito de vocês se vestirem é igual ao nosso. O jeito de vocês pensarem é igual ao nosso. O culto de vocês, as músicas de vocês, as coisas que vocês fazem lá na igreja, é tudo igual ao que a gente faz aqui fora. Olha, vocês são dos nossos. Nós gostamos de vocês. Antes nós tínhamos uma certa raiva de vocês, porque vocês pareciam pessoas tão estranhas. Agora não. Agora nós percebemos que nós somos iguais. E as igrejas estão fazendo isso, tentando destruir a grandeza do cristianismo, fazendo as pazes com o mundo. Tiago disse: se alguém quiser ser amigo do mundo, será o quê? Inimigo de Deus. Mas as igrejas perderam isso de vista. A história dos mártires mostra que o mundo odeia a igreja. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. O mundo tem que vir aqui, sentar aqui e se sentir incomodado. Se alguém do mundo sentar aí e falar: puxa, aqui é meu lugar, gostei, é por aqui mesmo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A nossa mensagem tem que incomodar, tem que mexer com eles. Eles têm que sair daqui meio transtornados, né? Eu acho que eu não volto mais lá não. O pastor pregou, me deu um medo. Volta. Não, eu não. Tem uma outra igreja lá que é mais light. São as igrejas mundanizadas. Eu me lembro que uma vez fui pregar em Caxias do Sul. Me chamaram lá no cantinho, né? Falaram assim para mim: pastor Marcos, hoje é domingo e nós convidamos um monte de visitantes. E olha, hoje é um dia especial. Então nós queremos te pedir uma coisa: pega leve. Mas como assim? Não, o senhor evita falar desse, né, de perdição, né, de perdição eterna, de pecado, essas coisas que, porque o incrédulo, ele ouve isso, ele se assusta, ele olha para a gente, ele estranha, ele não vai querer voltar mais, ele vai ficar assustado, vai querer... Eu olhei para eles e disse: irmãos, me desculpem, mas acho que houve um engano, um grande engano, porque eu vim aqui exatamente para assustar os incrédulos. Para isso que eu vim aqui. Eu vi o sonho da minha vida, a razão de eu existir, é deixar esses incrédulos hoje aqui desesperados.
desesperados. Se eu souber que eles saíram daqui em pânico, dizendo, o que eu vou fazer? Se esse homem disse a verdade, eu estou na pior situação que eu jamais imaginei. O que eu vou fazer? O sonho da minha vida é saber que eles saíram daqui em pânico. Eu vou voltar para casa contente, vou voltar para São Paulo contente, dizendo, atingi meu ideal. Deixei os incrédulos assustados. E nesse susto, nesse medo, o que eles vão fazer no medo? Vão buscar socorro. E vão dizer, Senhor, me perdoa, me lava, me transforma. Eu estou perdido e eu não sabia. Eu era cego e não sabia. Eu estava caminhando para a perdição e não sabia. Eu estava doente e não sabia. E agora eu sei. Me ajuda, me cura, me socorre. O mundo deve odiar a igreja por causa disso. Por causa dessa mensagem. E Inácio descobriu isso. Olha, o mundo me odeia não porque eu sou o mal. O mundo me odeia porque eu prego a verdade. E as igrejas de hoje perderam essa dimensão. Nós temos que resgatar isso. A verdade tem um custo. E o custo é o ódio do mundo. Não queiram neutralizar isso. Não queiram dar as mãos para o mundo. Porque isso vai acontecer às custas da verdade. Muito bem. Vamos mais um pouquinho? Até que horas vai? Já acabou? Já acabou não? 5 minutos então só para terminar o Marco Aurélio aqui. Marco Aurélio, imperador, filósofo, ele era um estoico. O que é um estoico? Já ouviram essa expressão? Ele tem um comportamento estoico, uma rigidez estoica. Já ouviram? Quem eram os estoicos? Os estoicos, eles eram caracterizados por uma grande disciplina na vida. O sonho do estoico era a impassibilidade. O que é alguém impassível? O que é alguém impassível? É alguém não levado pelas suas próprias paixões, emoções. Esse é o impassível, o estoico. Por exemplo, alguém chega para você e fala assim, olha, você ganhou uma grande herança. Você agora é um grande milionário. Você recebe a notícia assim. Obrigado. Você não é dominado pela paixão. Aquele que é dominado pela paixão faz o quê? Cai, desmaia, chora, abraça. Não. O estoico não. Ele recebe a notícia. Obrigado. Aí chega alguém e fala assim para ele, olha, rapaz, aconteceu uma tragédia. A sua casa desabou, morreu todo mundo, a sua esposa, seus filhos, seu cachorro, seu papagaio, morreu tudo. Todos? Só até aí. Ele não se deixa dominar pela emoção. A maior virtude do estoico é o domínio próprio. E Marco Aurélio era um estoico. Ele era alguém assim. Alguém que buscava isso. O autocontrole, o domínio próprio, ele buscava isso aí. Então era a virtude maior dele. E, no entanto, ele era muito supersticioso. E na época do império dele, surgiram várias tragédias do império. Por exemplo, pragas, doenças, epidemias aconteceram, e inundações aconteceram na época de Marco Aurélio. E ele pensou o seguinte, isso é porque nós não estamos adorando os deuses corretamente. E com essa visão, ele pensou assim, por que não estamos adorando os deuses? Por causa dos cristãos. Então vamos acabar com o cristianismo. E Marco Aurélio começou então uma terrível perseguição contra o cristianismo. Quem morreu na época de Marco Aurélio foi a viúva Felicidade, chamava Felicidade, e seus 6 filhos. Ela tinha 6 filhos e ela era uma mulher que trabalhava na igreja. Ela foi condenada à morte por ser cristã. Marco Aurélio já ia atrás mesmo dos cristãos, ele não adotava a política de Trajano, ele perseguia abertamente, ele ia em busca dos cristãos para matá-los. A viúva Felicidade foi morta, estraçalhada pelas feras, junto com seus 6 filhos, por causa da fé. Ela disse, olha, com a vida eu vou vencer você, com minha morte eu vou vencer você também, de qualquer jeito eu vou vencer você.
e então ela foi condenada à morte. E também um episódio muito interessante na Gália, na França, os mártires de Lyon, uma cidade francesa chamada Lyon. Em Lyon, na França, houve um levante popular contra os cristãos. As pessoas na rua começaram a tirar pedras nos cristãos, começaram a persegui-los, xingá-los, agredi-los. Foi uma coisa terrível em Lyon naqueles dias. Mais ou menos no ano 177 isso aconteceu. Os mártires de Lyon, 177. E o que aconteceu? Os cristãos de Lyon foram aprisionados. As cadeias ficaram lotadas de pessoas, pessoas morriam sufocadas dentro da cadeia, e ali, entre os vários mártires, parece que, de todos os cristãos de Lyon, parece que 10 apenas apostataram, abandonaram a fé, somente 10. E uma das pessoas que era muito, talvez, suscetível ao abandono da fé, era uma jovem chamada Blandina. Blandina, ela era muito frágil, e acreditavam que ela iria abandonar a fé com muita facilidade. Mas foi interessante, Blandina foi pendurada numa estaca, e lá da estaca, viva, ela ficava encorajando os irmãos dela. Olha, não desistam, perseverem, fiquem firmes. E ela encorajando. Viram que Blandina tinha muita coragem e determinação. E tiraram ela de lá e começaram a torturá-la. Ela foi açoitada, depois ela foi mordida por animais, pegaram animais, e você tortura o animal para o animal morder a pessoa, né? Então ela foi mordida por animais. Depois pegaram ela e fizeram com que ela se sentasse sobre uma chapa quente, uma chapa incandescente. Então colocaram ela sobre essa chapa incandescente, e depois disso trouxeram um touro para chifrá-la. Ela foi violentamente atacada por esse touro e ela não morria, né? E percebendo que ela não abandonava a fé, que ela resistia firme, então finalmente ela foi degolada para que morresse finalmente. E ela fez isso, ela permaneceu firme, foi degolada, isso foi feito, ela morreu então firme ali, e o seu nome entrou para a história como uma das grandes mártires da época do imperador Marco Aurélio. A época do imperador Marco Aurélio foi uma das épocas mais sangrentas que existiram na história da igreja. Segundo século, um sofrimento terrível desencadeado pelo imperador Marco Aurélio. Deixa eu ver se eu tenho foto aqui. Aqui você tem Inácio, do lado de cá, Inácio e Policarpo. Policarpo está ali do outro lado. Claro, isso aqui são desenhos antigos, né? Feitos aí por artistas antigos. Ok, no próximo segmento a gente continua aqui com as perseguições no século III. Pastor.